Acordas aprisionado numa jaula invisível. Sem grades, sem sentinelas. Apenas um silêncio opressivo que te esmaga o peito. Os necrons não atormentam os cativos, nem sequer lhes dirigem a palavra. Limitam-se a observar, a registrar, a aguardar. E, quando terminam de recolher dados, não te executam. Transferem-te para um local mais profundo, tão fundo que perdes a noção de teres sido humano algum dia. O que se passa quando uma máquina resolve que vales a pena preservar para sempre? Chamo-me Kadron Vosk e sou um acólito do Ordo Xenos, jurado à Inquisição, especializado na detecção e eliminação de ameaças alienígenas ao Imperium of Man. Já me posicionei nas ruínas de mundos artesanais e segui os trajetos migratórios de crudos através de distritos colmeias infetados. Interroguei mercenários crudos e arquivei os padrões comportamentais de parasitas Rangda, conservados em câmaras de estase sob o Palácio Tricorne. A minha existência tem sido um ato de devoção dedicado à compreensão da mente Xenos, para assim melhor garantir a sobrevivência da humanidade. Contudo, nada nos meus anos de dedicação, nada nos arquivos ou nas narrativas sussurradas por interrogadores experientes me preparou para o sítio onde agora me encontro. Nada me poderia ter preparado para este silêncio. O silêncio não era vazio, era algo palpável, uma entidade que preenchia o espaço à minha volta com tal intensidade que exercia uma pressão física nos meus tímpanos, na pele, nos tecidos moles da garganta. Tentei engolir, e o gesto pareceu demorado de forma estranha, como se o meu corpo se deslocasse através de um xarope invisível. Os meus olhos abriram-se, ou talvez já estivessem abertos desde o início, e deparei-me apenas com uma escuridão absoluta, tão densa que aparentava ter relevo. Sentia o coração a pulsar devagar e ritmado, mas o ruído não chegava aos meus ouvidos. Sentia a expansão e contração do peito, mas não ouvia o fluxo de ar pelas narinas. O silêncio era construído, forjado com intenção. Tentei erguer a mão e deparei-me com uma oposição. Não a rigidez dura de grilhões ou amarras, mas algo mais maleável, que cedia aos poucos conforme eu forçava. A sensação evocava a passagem por uma membrana ou o movimento subaquático, embora respirasse sem esforço. Os meus dedos roçaram uma superfície nem quente nem fria, nem áspera nem lisa. Existia simplesmente, neutra e sem traços, uma fronteira entre a minha carne e o que quer que estivesse para lá. Explorei os limites desta barreira e percebi que me envolvia por completo, uma casca que se adaptava à forma do meu corpo com uma precisão perturbadora. Flutuava no seu interior, fixado por forças que não conseguia discernir, forças que pareciam reger-se por leis alheias ao conhecimento humano. A minha mente, habituada a escrutinar e classificar, iniciou o processo de forma instintiva. Avaliei a minha situação com o desapego metódico incutido em mim ao longo dos anos de serviço. Estava vivo, estava lúcido, conservava a memória da minha identidade e do meu objetivo. Não se tratavam de favores insignificantes. Já testemunhara o destino de homens expostos a certas tecnologias Xenos. As suas mentes desfaziam-se como o fio solto de um carretel. As suas essências dissolviam-se em fragmentos gritantes. O facto de ainda conseguir raciocinar, de ainda poder refletir, indicava que o que me capturara desejava preservar-me íntegro. Este raciocínio não trazia alívio. Recordava-me da missão. Seguíramos um sinal, uma emissão de baixa frequência captada pelos arrays Orugre nas estrelas Gouli, uma zona infame pelas suas sumições e pelo seu mutismo. A minha interrogadora, uma mulher chamada Estia Von, conjecturara que poderia ser um farol de mundo artesanal ou talvez uma estação relé de torre. Partíramos num navio modesto, um destroyer Cobras, com tripulação reduzida, e entráramos na região com os campos Gela no pico da integridade. A aproximação correra sem incidentes. O sinal intensificara-se à medida que nos aproximávamos da origem. Um mundo morto a orbitar uma estrela agonizante. A sua crosta marcada por colisões ancestrais e coberta por formações geométricas demasiado simétricas para serem obra da natureza. Aterramos no planeta a bordo de uma Valkyrie. Eu e mais 3. Volgin,
um tecno-sacerdote chamado Corvox e um psíquico sancionado de nome Ilen. As estruturas à superfície eram imensas além da compreensão. Complexos piramidais que emergiam da poeira como vértebras de divindades sepultadas. Negras, completamente negras, pareciam absorver a luz dos nossos iluminadores. Corvox identificara o material como uma variante de metal vivo, uma substância que resistia à análise, que se regenerava ao ser danificada e que vibrava com energias que os seus aparatos não conseguiam quantificar adequadamente. Avançamos com a máxima prudência, armas em punho, cientes de pisarmos solo onde outros haviam desaparecido sem deixar rasto. Lembrei-me de descer para uma das estruturas, seguindo um corredor inclinado para baixo num ângulo exato, cujas paredes exibiam glifos que doíam a visão direta. Os glifos pareciam animar-se quando observados de soslaio, alterando-se e recombinando em configurações que insinuavam uma língua, mas resistia à interpretação. Ilan começara a murmurar preces, com a voz fraca e tensa, e Vogue ordenara-lhe que se calasse. O ar ficara mais gélido à medida que descíamos, gelado a ponto de o nosso fôlego se condensar à frente, gelado o suficiente para que o gelo começasse a cristalizar nas superfícies metálicas das nossas armas. Corvox registrara uma queda acentuada na radiação ambiente e um respectivo agravamento no que ele denominava distorção temporal, embora não soubesse esclarecer o que isso implicava. Depois, surgira a luz. Não a luz acolhedora do fogo, nem a luz crua dos lúmens, mas um brilho esverdeado que parecia brotar de lado nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Uma luz que não projetava sombras e que me fazia lacrimejar os olhos. Eu erguera a mão para proteger o rosto, e nesse instante eu vira as figuras. Formas altas e esqueléticas, os seus contornos feitos do mesmo metal negro das paredes em volta, os olhos reluzindo com aquela luminosidade verde aterradora. Elas não se moveram depressa, não precisavam. No momento estavam ao longe, no seguinte estavam em cima de nós, e eu sentira algo frio trespassar-me o peito. Não exatamente dor, mas uma sensação de erro profundo, como se o meu corpo estivesse a ser desmontado ao nível molecular. Lembrei-me de cair. Lembrei-me de Von gritar. Lembrei-me do ruído dos mexandrites de Corvox a debaterem-se contra o metal. Lembrei-me do grito psíquico de Ilen, uma onda de pavor puro que me atingira a mente como um martelo. E depois não me recordava de nada até acordar no silêncio, na escuridão, na membrana que me mantinha suspensa como um inseto em âmbar. Quanto tempo estaria ali? A questão atormentava-me porque não encontrava a resposta. O meu cronômetro parara, com o ecrã vazio, e eu não tinha noção do fluir do tempo. Poderia ter estado inconsciente durante horas ou séculos. Não havia forma de saber. Os nécrons, pois agora eu compreendia com uma certeza gélida o que me capturara, funcionavam em escalas temporais que ultrapassavam a compreensão humana. Eram uma espécie mais antiga que o Império, mais antiga que a própria humanidade, ancestrais além da medida e completamente estranhos nos seus processos mentais. Tinham sido de carne outrora, afirmavam os textos proibidos, mas trocaram a mortalidade pela imortalidade em corpos de metal vivo. E ao fazê-lo, perderam algo essencial, algo que tornava a vida digna de ser vivida. Eram os reis silenciosos de mundos mortos, os senhores da entropia, e viam a vida orgânica com a mesma curiosidade distante que um santo poderia ter por bactérias sob um magnificador. Eu era um espécime. A noção assentou sobre mim como um sudário. Não era uma prisioneira no sentido tradicional. Não haveria interrogatório, nem tortura, nem esforço para extrair dados ou quebrar a minha vontade. Era um objeto de estudo, um ponto de dados num experimento vasto e incompreensível. A membrana que me retinha não era uma cela, mas um recipiente, um meio de conservação. Estava a ser mantida viva, consciente, para que pudesse ser observada. O pensamento devia ter me levado ao pânico, mas o meu treino resistiu. Forcei-me a respirar devagar, a dominar os pensamentos e as emoções. O pânico não serviria de nada. O medo era um luxo que eu não podia permitir. Se quisesse sobreviver,
Se quisesse fugir, precisaria de compreender os meus captores, de aprender as regras daquele lugar, de detectar fraquezas que pudesse usar. Os Necrons eram poderosos, mas não infalíveis. Eram máquinas, e as máquinas podiam ser compreendidas, previstas, desfeitas. Comecei a sondar os limites da minha prisão. Empurrei a membrana com as mãos, os pés, os ombros, aplicando pressão constante para avaliar a sua resistência. Ela cedia um pouco sob a força, mas voltava à forma original quando eu aliviava, conservando a estrutura com uma consistência inquietante. Tentei rasgá-la com as unhas e descobri que o material era impermeável a tentativas tão rudimentares. Procurei gerar calor por fricção, esfregando as mãos com vigor, mas a membrana parecia absorver o aquecimento, mantendo a temperatura à minha volta inalterada. Segurei a respiração mais que pude, curioso por ver se a asfixia provocaria alguma reação, mas o ar continuava a circular de algum modo, infiltrando-se na membrana em quantidades exatamente ajustadas às minhas necessidades. Toda a ação que eu tomava era vigiada. Percebi que cada movimento, cada alteração fisiológica, estava a ser registrado e examinado. Não estava só na minha detenção. Mesmo sem ver ninguém, era observada por inteligências que nunca dormiam, que nunca piscavam, que processavam informação com velocidade e precisão além da capacidade humana. A prisão em si era a vigilante. As paredes eram olhos. O silêncio era uma base de dados, em constante atualização. O tempo tornou-se irrelevante. Tentei preservar a sensação do seu decurso, contando respirações, marcando intervalos imaginários na mente, mas o esforço revelou-se inútil. O meu corpo não me dava sinais fidedignos. Não sentia fome nem sede, nem a necessidade de me aliviar, nem o cansaço que devia ter surgido. Acompanhei uma consciência prolongada. O que me sustentava funcionava para além dos limites biológicos habituais. Comecei a pensar que o meu metabolismo poderia ter sido desacelerado ou até mesmo interrompido por completo. As minhas células ficavam num estado de imobilidade constante, ao passo que a mente prosseguia em atividade. Era um conceito inquietante imaginar o corpo paralisado enquanto a consciência se mantinha ativa, presa como aqueles insetos ancestrais em âmbar, tal como os expostos no Museu de História Natural de Terror. Tentei adormecer, mas não consegui. Os olhos fechavam-se, o pensamento vagueava, porém o sono profundo escapava-me. Em vez disso, mergulhei num limbo de semiconsciência, um crepúsculo difuso onde as ideias fluíam devagar e recordações emergiam sem convite. Vi rostos do meu passado. O meu mentor Droan, que me integrara nas Ordos. A minha irmã Kayla, vítima da praga da descrença. Os Trolls sem nome que serviram no nosso navio, existências descartáveis ao serviço do imperador. Contemplei as cidades por onde passei, os mundos que pisei, os terrores que observei. As memórias surgiam nítidas, quase insuportavelmente vívidas, e perguntei-me se a prisão estaria a ativar os meus caminhos neuronais, recolhendo as minhas vivências para exame. De repente, a iluminação alterou-se. No início, foi subtil, uma variação quase imperceptível na densidade da escuridão que me rodeava. O breu atenuou-se, revelando contornos e silhuetas antes invisíveis. Percebi que não estava só. Havia mais seres aqui, suspensos como eu, retidos nas suas próprias camadas, dispostos em fileiras que se perdiam para lá do meu alcance visual. Alguns humanos, com traços frouxos e olhos cerrados, corpos fixados em posturas de súplica ou sofrimento. Outros, alienígenas com feições alongadas e proporções elegantes. Orques, imensos e rudes mesmo em repouso. Entidades que não reconhecia, as suas anatomias tão exóticas que mal distinguia a cabeça da cauda. Éramos uma assembleia, um zoológico, uma exposição de amostras recolhidas de toda a galáxia. Cada uma conservada e registrada. Cada uma mantida em estagnação absoluta, enquanto entidades invisíveis analisavam as nossas estruturas e arquivavam os nossos registros. A magnitude era avassaladora. Centenas, quiçá milhares de nós, organizados em padrões geométricos impecáveis, que denotavam uma ordem obsessiva e uma catalogação meticulosa.
Avistei etiquetas sob certas camadas, glifos na mesma escrita indecifrável dos corredores superiores, indicações que poderiam referir espécie, proveniência ou outro pormenor taxonômico. Procurei por Vaughan, por Corvox, por Ilan. Varri os rostos ao alcance, ansiando por indício dos meus companheiros, mas nada encontrei. Ou estariam noutro ponto desta coleção imensa, ou não teriam sido poupados. A ideia provocou-me um vazio doloroso. Formávamos uma equipa, unida por juramentos e missão comum. E agora, isolada entre desconhecidos, separada dos meus aliados por divisórias intransponíveis. Um ruído cortou as minhas reflexões. Fraco, quase inaudível no silêncio absoluto, um estalido que parecia ecoar de todos os lados. O compasso era constante, maquínico, como o tic-tac de um cronômetro amplificado 1000 vezes. À medida que escutava, o som intensificou-se, trazendo uma pressão palpável, a sensação de que o ar em redor se contraía. A camada que me prendia começou a tremer, uma vibração suave que se propagou pelo corpo inteiro. E, com crescente pavor, compreendi que algo se iniciava, algum mecanismo entrava em ação. A claridade aumentou. O fulgor esverdeado que impregnava o ambiente avolumou-se, quase ofuscante, forçando-me a semicerrar os olhos contra o brilho. Por entre as pálpebras apertadas, detetei movimento. Silhuetas a aproximar-se, altas e excessivamente esguias, corpos de metal segmentado que se deslocavam com fluidez graciosa. Necrons, 3 deles, avançando em sincronia perfeita, os passos mudos apesar do piso metálico. Transportavam aparatos irreconhecíveis, utensílios ou instrumentos que emitiam o mesmo verde dos seus olhares, e progrediam pelas fileiras de exemplares suspensos com a destreza de artífices laboriosos. Pararam diante de um prisioneiro humano, um homem cujo rosto se contorcia numa máscara de pânico congelado. Um dos Necrons estendeu um apêndice multiarticulado e tocou a camada, que se desfez num instante, dissipando-se como fumo ao vento. O corpo do homem cedeu, abruptamente sem apoio, mas não colapsou. Ficou pairando por força invisível, membros inertes, cabeça pendente. Os Necrons rodearam-no, os seus instrumentos varrendo a forma de ângulos diversos, capturando dados que fluíam pelo ar em faixas luminosas tremeluzentes. Operavam em silêncio, gestos exatos e pausados, sem traço de sentimento, curiosidade ou noção de que o alvo era uma entidade viva. Após alguns minutos depois, eles avançaram. A membrana recompôs-se à volta do homem, aprisionando-o de novo no seu cativeiro, e os Necrons dirigiram-se ao espécime seguinte, uma mulher alare de cabelos brancos e tatuagens que lhe cobriam os braços e o rosto. O procedimento repetiu-se. Dissolução da membrana, análise e registro, reconstituição. Os Necrons passaram de prisioneiro em prisioneiro com uma precisão mecânica, examinando cada um por sua vez, sem nunca falarem, sem nunca se desviarem da sua rotina. Eu via-os aproximar-se da minha posição com um terror que não conseguia conter. O meu treino, a minha disciplina, os anos de serviço, tudo isso desmoronou perante esta impotência total. Não podia mexer-me, não podia opor-me, nem sequer gritar. Para eles, eu era um objeto, não diferente dos Aldari ou dos orques ou das criaturas irreconhecíveis. A minha humanidade não valia nada. O meu juramento ao imperador não valia nada. Eu era mero dado, nada além disso. Chegaram à minha membrana. Um deles estendeu o seu apêndice na minha direção e senti a barreira começar a desfazer-se. Ar fresco roçou a minha pele, e a pressão que me mantinha imóvel desapareceu. Caí para frente, ou teria caído, não fosse a força invisível que me agarrou, mantendo-me suspenso da mesma forma que aos outros. Tentei falar, exigir respostas, afirmar a minha identidade, mas nenhum som saiu. As minhas cordas vocais não obedeciam. A minha boca não se abria. Estava paralisado por completo, retido por forças contra as quais nada podia fazer. A análise iniciou-se. Não senti nada no plano físico, nenhuma dor ou desconforto,
mas estava consciente do processo a um nível mais profundo, uma sensação de profanação que ia para lá do mero corpo. Era como se camadas da minha essência estivessem a ser despojadas, como se me estivessem a inspecionar, não só por fora, mas por dentro, até ao nível das células individuais, dos átomos isolados. Os necrões rodearam-me, os seus instrumentos a zumbir com vibrações quase inaudíveis, os seus olhos fixos em mim com a concentração distante de cirurgiões em operação. Tentei raciocinar, planear, descobrir algum meio de resistir ou fugir, mas os meus pensamentos fluíam devagar, como se nadassem num líquido viscoso. A pressão no ar intensificou-se, tornando-se quase asfixiante, e compreendi que estavam a fazer algo à minha mente, a sondar as estruturas do meu cérebro, a cartografar as vias neuronais que guardavam as minhas memórias e a minha identidade. Estavam a ler-me, a descarregar o conteúdo da minha consciência, como se eu não passasse de um banco de dados de um cogitador. A profanação era absoluta. Imagens surgiram na minha percepção, o meu treino, as minhas missões, as minhas crenças, os meus medos. Vi os rostos daqueles que matara ao serviço da Inquisição, os xenos que erradicara, os hereges que purificara. Vai Vogue a interrogar um cultista Jen Stiller, a sua voz gélida e inexorável. Vai Corvox a dissecar um organismo tiranídeo, os seus mexadendrites a trabalhar com precisão cirúrgica. Vai Ilin a comunar com o tarô do imperador, o seu rosto banhado por luz psíquica. Cada memória, cada ideia, cada segredo, tudo estava a ser colhido, catalogado, arquivado para fins que não conseguia imaginar. E depois parou. A análise cessou tão de repente como começara, e os necrões recolheram os seus instrumentos. A membrana recompôs-se à minha volta, selando-me de novo no meu encierro, e a paralisia dissipou-se. Consegui mexer-me outra vez, embora a membrana ainda me limitasse. Podia respirar, pensar, sentir. Os necrões prosseguiram para o espécime seguinte sem hesitação, sem reconhecimento, como se eu já tivesse sido esquecido. Mas não fora esquecido. Eu percebia isso agora. Fora processado, integrado na sua base de dados, a minha existência reduzida à informação, a pontos de dados numa análise vasta e incompreensível. Qualquer que fosse o que os necrões faziam ali, qualquer experiência que conduzissem, eu agora fazia parte dela, quer quisesse, quer não. Essa percepção trouxe uma clareza estranha. Se eu era dado, então podia ser estudado. Se podia ser estudado, talvez pudesse ser compreendido. E se pudesse ser compreendido, talvez houvesse padrões que eu identificasse, regras que aprendesse, fraquezas que explorasse. Os necrões operavam segundo lógica, programação, protocolos estabelecidos há milhões de anos por mentes que já não existiam. Não eram criativos, não eram adaptáveis. Seguiam as suas diretivas com fidelidade absoluta. E nessa fidelidade poderia residir a semente da sua queda. Comecei a observar. Via os necrões enquanto se moviam pela coleção, reparando nos padrões do seu comportamento, na regularidade das suas rotinas. Apareciam em intervalos que pareciam constantes, embora não tivesse forma de medir o tempo com exatidão. Chegavam sempre em grupos de 3. Seguiam sempre o mesmo trajeto pelos espécimes. Realizavam sempre os mesmos procedimentos de análise. Não havia variação, nem improviso. Eram máquinas a executar um programa, e máquinas podiam ser previstas. Também observava os meus companheiros de cativeiro. A maioria permanecia inconscientes, com rostos frouxos e corpos imóveis, embora alguns revelassem indícios de lucidez. Avistei um orque cujos olhos seguiam os necrões enquanto eles passavam, os seus punhos enormes cerrando e abrindo-se dentro da membrana. Notei um Eldar cujos lábios se moviam em silêncio, articulando palavras que eu não conseguia escutar, talvez preces ou imprecações lançadas contra os seus algozes. Vi uma mulher humana com o rosto sulcado de lágrimas, os olhos dilatados e suplicantes, o corpo a tremer de pânico mal contido. Nem todos éramos atingidos da mesma forma pelo estase. Alguns mantínhamos maior consciência do que os restantes,
maior percepção da nossa situação. Perguntei-me se isso seria propositado. Se os necrões tivessem intencionalmente preservado graus variados de awareness nos seus exemplares para analisar as nossas respostas à prisão, isso encaixaria na sua abordagem, na sua obsessão por registrar cada variável, cada resultado, cada variação de causa e efeito. Essa reflexão despertou-me uma ideia. Se os necrões observavam as nossas reações, talvez pudesse tirar proveito disso. Talvez pudesse modificar o meu comportamento de modo a intrigá-los, a levá-los a alterar os protocolos ou a transferir-me para outro local. Era um plano arriscado, mas o desespero era tudo o que me restava. Comecei a mexer-me no interior da minha membrana, testando seus limites de forma metódica, empurrando-a em pontos diversos com graus de pressão variados. Tentei gerar padrões, sequências de gestos que pudessem ser detectados como anômalos, que me destacassem como sujeito merecedor de exame extra. Nada ocorreu. Os necrões regressaram no horário habitual e examinaram-me como faziam com os demais, sem demonstrar interesse especial pelas minhas ações. Eu era apenas um ponto de dados entre milhares, banal e irrelevante. Os meus esforços para comunicar, para chamar a atenção, eram tão inúteis como gritar para o vazio. Mas insisti. Que outra escolha tinha? Render-me, desistir, cair no abismo seria trair tudo o que jurara defender. Eu era um acólito do Ordo Xenos, um servo do Deus Imperador da humanidade, e não me submeteria docilmente a cativeiro Xenos. Mesmo que a fuga se revelasse impossível, mesmo que estivesse condenada a ficar neste lugar até o meu corpo ceder de vez, manteria a minha oposição. Permaneceria humana. Permaneceria eu própria. Os prisioneiros à minha volta começaram a alterar-se devagar. De início de forma subtil, mas com maior nitidez à medida que o tempo decorria. O orque que eu vigiara emagreceu, o seu corpo colossal a definhar, os músculos a atrofiar-se apesar do êxtase que o devia conservar. A pele do Eldar adquiria um tom cinzento pálido, e os seus olhos, outrora vivos de astúcia, apagaram-se em esferas vazias. A mulher humana deixou de tremer, o corpo imobilizando-se por completo, e questionei se ela teria finalmente sucumbido à loucura ou à morte. Estávamos a morrer, todos nós, apesar da tecnologia que nos sustentava, apesar do zelo com que éramos preservados. O êxtase não era infalível. Podia abrandar os processos biológicos, mas não os parava de todo. E ao longo do tempo, dos imensos períodos que os necrões usavam para medir a sua existência, nós degradar-nos-íamos, apodreceríamos, acabaríamos por deixar de funcionar. Éramos amostras com prazo de validade, e quando expirássemos, seríamos descartados, substituídos por exemplares recentes colhidos de almas infelizes que tropeçassem a seguir no território necrão. O pensamento encheu-me de fúria. Não a fúria impulsiva e ardente que leva os homens à violência, mas uma ira gélida e calculada que afiou o meu intelecto e concentrou a minha determinação. Não seria descartada, não seria esquecida. Encontraria uma saída deste inferno, ou morreria na tentativa, mas não aceitaria passivamente o meu destino. Os necrões cometeram um erro ao manter-me lúcida, ao permitir-me observar, refletir, conspirar. Subestimaram a tenacidade humana, a teimosia humana, a recusa humana em curvar-se ao inevitável. Comecei a examinar com mais detalhe a arquitetura da minha cela. A membrana que me retinha parecia uniforme, mas suspeitava que não o era em termos de resistência. Deviam existir pontos fracos, juntas, locais onde o material se unia, interfaces com os dispositivos que o geravam. Passei os dedos por todas as superfícies ao meu alcance, à procura de irregularidades, de diferenças na textura ou na temperatura. Pressionei zonas distintas com forças variadas, sondando por cedência ou elasticidade. Usei os dentes para morder o material, as unhas para raspar, o peso do corpo para forçar. A membrana resistiu a todos os assaltos, mas cada tentativa ensinou-me algo.
Descobri que era mais robusta nas bordas e menos no centro. Aprendi que reagia de forma diferente à pressão súbita do que à prolongada. Aprendi que isolava mal o calor, gerando variações térmicas que poderiam ser exploradas. Nenhum destes saberes me aproximava da liberdade, mas infundiu-me esperança, e a esperança era uma arma mais afiada do que qualquer lâmina. Os necrões regressaram mais uma vez. E desta feita algo diferente aconteceu. Quando me examinaram, quando sondaram a minha mente com os seus aparatos, não me opus. Pelo contrário, entreguei-me ao procedimento, deixando os meus pensamentos fluírem sem barreiras, concentrando-me intencionalmente na ideia de fuga, na rebelião, em todas as fraquezas que detectara na minha prisão. Inundei os seus sensores com dados, com estratégias, com propósitos, intrigado por saber se reagiriam, se percebiam o perigo que eu encarnava. Não reagiram. Terminaram a análise e prosseguiram, sem qualquer sinal de que tivessem detetado algo fora do comum. Ou não compreendiam bem os padrões cognitivos humanos para reconhecerem planeamento e vontade, ou simplesmente não se importavam. Suspeitava da segunda opção. Para os necrons, os meus pensamentos eram apenas mais informação, nada distintos da minha frequência cardíaca ou da composição das minhas células. A intenção não contava. Apenas os fenômenos quantificáveis importavam. Mas havia mais. Algo que reparei durante aquela varredura. Um piscar na luz verde. Um escurecimento fugaz que durou menos de 1 segundo. Os instrumentos que os necrons manipulavam vacilaram um pouco, o seu brilho instabilizando-se antes de se normalizar. Os próprios necrons hesitaram, os seus gestos entrecortando-se de forma quase imperceptível antes de retomarem a rotina. Foi uma falha, um contratempo menor, do tipo que pode surgir em qualquer sistema complexo. Mas representava o primeiro indício que via de que os necrons e a sua tecnologia não eram de uma perfeição absoluta. Guardei essa nota mental, incorporando-a na minha coleção crescente de pormenores. Os necrons sofriam avarias. Os seus mecanismos estavam sujeitos a erros, por mais pequenos que fossem. Isso implicava que podiam ser perturbados. Isso significava que eram suscetíveis. Bastava eu desvendar o modo como. Na ocasião seguinte em que a luz se alterou, expondo a totalidade da coleção, dirigi a minha atenção não para os meus companheiros de cativeiro, mas para a estrutura que nos rodeava. A sala que ocupávamos era imensa, com o teto perdido nas trevas lá em cima, as paredes lisas e sem adornos, exceto pelos grifos que as tapizavam em padrões densos. Contudo, existiam outros traços, discretos, que eu não havia notado previamente. Tubagens estendiam-se pelo chão e pelas paredes. Canais por onde a energia circulava, visíveis como linhas tênues de luminescência verde. Pilares erguiam-se a intervalos regulares, colunas altas que zumbiam com vibrações quase inaudíveis, as suas superfícies gravadas com os mesmos glifos das paredes. E no alto, pendurados na escuridão, havia construções maiores, plataformas ou centros de controlo, o seu fim incerto, mas a sua relevância sugerida pelo tamanho e pela intrincada complexidade. Tudo estava interligado. As membranas, os pilares, as tubagens, as plataformas formavam um único sistema coeso, uma rede de sofisticação assombrosa. E as redes, sabia eu do meu treino, possuíam nós. Tinham pontos de junção onde várias ligações se cruzavam, locais que constituíam estrangulamentos ou pontos fracos. Se conseguisse localizar um desses nós, se descobrisse um meio de o sabotar, talvez propagasse o caos por todo o sistema, gerando desordem suficiente para uma evasão. Mas como? Eu estava aprisionado, desprovido de poder, sem ferramentas, armas ou qualquer forma de influenciar o mundo para além da minha membrana. Podia raciocinar, observar, delinear planos, mas não agir. Precisava de alavancagem, algum método para converter o meu saber em movimento, e não via como obtê-lo. A solução surgiu de uma origem improvável. O Eldari que eu observara, aquele cujos lábios se moveram em palavras mudas,
subitamente enrijeceu no interior da sua membrana. Os seus olhos escancararam-se, vidrados e vazios, e a boca abriu-se num grito silencioso. O corpo debateu-se, contorcendo-se contra as amarras da prisão, e vi faíscas de energia crepitando pela sua pele. Pequenos raios que dançavam e tremeluziam. Estava a manifestar poder psíquico, compreendi, invocando as forças do Warp apesar do cativeiro. Apesar da tecnologia que o circundava, os Necrons reagiram de imediato. Mais deles surgiram, materializando-se das trevas graças à sua teletransportação, aproximando-se da posição do Eldari. Estenderam os seus aparatos na sua direção, e raios de luz verde dispararam, atingindo a membrana dele e fazendo-a brilhar com uma intensidade feroz. As convulsões do Eldari agravaram-se, o corpo arqueando-se para trás num ângulo impossível, e depois ele descaiu inerte, a energia dissipando-se à sua volta. Os Necrons mantiveram-se no lugar por vários instantes, varrendo-o repetidamente, garantindo que a anomalia fora neutralizada. Em seguida, retiraram-se, desmaterializando-se com a mesma rapidez com que haviam chegado. E a sala regressou ao seu estado anterior. Mas algo se alterara. Eu vira os Necrons responderem com pressa, com algo próximo de inquietação perante uma manifestação psíquica. Temiam o Warp, ou pelo menos o reconheciam como uma ameaça aos seus sistemas, uma força capaz de abalar a sua realidade meticulosamente ordenada. Era um dado valioso? Era uma possível fraqueza? Mas eu não era uma psíquica. Não possuía qualquer capacidade para manipular as energias do Warp, nem ligação com aquele reino de pesadelos e loucura. Ellen fora a nossa psíquica, e Ellen desaparecera, perdida ou morta, ou aprisionada noutro lugar. Não conseguia reproduzir o que os Aldari haviam feito. Não podia produzir fenômenos psíquicos para perturbar os Necrons. Ou seria possível? Recordava o meu treino, as lições sobre a psicologia e biologia de Zeno que Drogon me incutira com afinco. Os psíquicos extraíam o seu poder do Warp, mas o Warp existia em toda a parte, infiltrando-se em toda a realidade como uma dimensão paralela. Era mais forte nos locais onde as emoções fervilhavam, onde a crença era ardente, onde a consciência se concentrava. E esta câmara albergava milhares de seres conscientes, milhares de mentes que sentiam medo, desespero, fúria, todas as emoções que alimentavam o Warp e o tornavam turbulento. E se eu pudesse intensificar essas emoções? E se de alguma forma unisse as mentes dos cativos, gerando uma ressonância coletiva que rompesse as barreiras entre o espaço real e o Warp? Era uma ideia insana, mas a insanidade e o gênio frequentemente andavam de mãos dadas. Os Necrons haviam suprimido manifestações individuais, mas seriam capazes de conter uma coletiva? Poderiam reprimir a pressão psíquica de milhares de mentes aterrorizadas, todas a canalizar a sua angústia na mesma direção, ao mesmo instante? Não fazia ideia de como realizar tal feito. Não tinha habilidade psíquica, nenhum meio de influenciar diretamente outras mentes. Mas podia deslocar-me, tornar-me visível aos meus companheiros de cativeiro, se conseguisse chamar a atenção deles. Se de algum modo me comunicasse, talvez pudesse organizar ações, motivá-los a concentrar as emoções em conjunto em vez de sofrerem sozinhos. Comecei a mexer-me dentro da minha membrana com energia renovada, traçando padrões que pudessem ser detetados, ritmos que pudessem transmitir mensagens. Ergui as mãos e pressionei-as contra a barreira, dedos abertos, tornando-me o mais visível possível. Articulei palavras em silêncio, repetindo-as incessantemente. Resiste. Luta. Concentra-te. Une-te. Não sabia se alguém me via, se alguém compreenderia, mas continuei. Devagar, com uma lentidão dolorosa, notei reações. A mulher humana cujo rosto estivera banhado em lágrimas virou a cabeça para mim, os olhos fixando-se em mim com clareza repentina. Um orco a várias fileiras de distância começou a bater os punhos contra sua membrana,
as vibrações propagando-se pela estrutura. Outro humano, um homem que não notara antes, iniciou movimentos que ecoavam os meus, captando o ritmo que eu criara. Estávamos a comunicar, de forma tosca e desajeitada, mas a atravessar as barreiras que nos separavam. Os nécrons não reagiram de imediato. Prosseguiram a sua rotina, os scans, a eficiência mecânica. Mas detetei uma alteração no ambiente, uma tensão crescente que antes não existia. Os cativos inconscientes começaram a mexer-se, os corpos contorcendo-se, os rostos crispando-se. Aqueles que estavam despertos tornaram-se mais ativos, os gestos mais sincronizados, mais intencionais. Estávamos a despertar, todos nós, atraídos por um instinto mais antigo que a linguagem. O instinto de manada que leva as presas a unir-se quando os predadores se aproximam. E então a dor surgiu. Não era dor física, embora se manifestassem sintomas corporais. Era uma pressão dentro do crânio, uma sensação de expansão, como se o cérebro inchasse contra os limites do crânio. Sentia a consciência a esticar-se, a rarear, a tornar-se difusa e permeável. As barreiras que habitualmente guardavam os pensamentos privados e contidos começaram a desfazer-se, e tornei-me consciente de outras mentes, outras consciências a pressionar contra a minha, a sobrepor-se à minha. O terror da mulher humana inundou-me. A fúria do orco tornou-se a minha fúria. O desespero do Aldari varreu-me em ondas. Estávamos a fundir-nos, as consciências a sangrarem umas nas outras, formando algo maior que a soma das partes. Era aterrorizador e exultante na mesma medida. Sentia-me a dissolver, a perder a identidade individual, a integrar um ente coletivo que abarcava milhares de mentes dispersas. E com essa fusão veio o poder, energia do Orp a infiltrar-se pelas frinchas da realidade, atraída pela intensidade das nossas emoções combinadas. Os nécrons deram-se conta. Como poderiam não fazer? O fulgor verde que impregnava a câmara começou a tremeluzir e a enfraquecer. Sobrepujado por uma luz diversa, um brilho multicolorido contorcido que parecia ferver do chão e derramar-se do teto. Os pilones que sustentavam o sistema começaram a vibrar com violência. As estruturas sob tensão além do limite. Alarmes soaram, tons eletrônicos ásperos que rasgaram o silêncio, e mais nécrons surgiram, dezenas deles, depois centenas, todos a convergir para o nosso local com os instrumentos erguidos. Dispararam os raios de supressão, lanças de luz verde que atingiram as membranas e as fizeram flamejar com intensidade ofuscante. No entanto, a energia do Orp prosseguia a acumular-se, alimentada pela nossa consciência coletiva, intensificando-se a cada instante que passava. Eu sentia-a a ameaçar despedaçar a realidade, a rasgar uma fenda que engoliria toda a instalação e tudo o que nela existia. Os nécrons intensificaram os seus esforços. Mais raios a dispararem, mais aparatos ativados. Mas combatiam uma maré impossível de conter. E então, algo alterou-se. A natureza da luz modificou-se. A energia do Orp contraiu-se de repente, compactando-se, atraída para dentro em vez de se expandir para fora. Percebi a consciência coletiva a fragmentar-se, mentes individuais separadas à força, barreiras erguidas novamente entre nós. A pressão na minha cabeça aliviou, e o meu sentido de identidade reafirmou-se, repelindo os pensamentos e emoções estranhos que me haviam inundado. A energia do Orp dissipou-se, não numa explosão, mas num vácuo abrupto, sugada por forças que não conseguia reconhecer. Os nécrons haviam repelido o nosso ataque. Tinham ativado alguma tecnologia, alguma arma ou mecanismo que visava especificamente fenômenos do Orp, criando zonas de espaço nulo onde a energia psíquica não podia subsistir. Os pilones, compreendi agora, com uma clareza renovada. Os pilones não eram meros condutos de energia ou suportes estruturais. Eram supressores do Orp, aparelhos que impunham as leis da física para impedir a intrusão do imaterial no espaço real. Os nécrons haviam construído as suas prisões precisamente para confinar não só corpos físicos, mas também o potencial psíquico,
garantindo que nenhuma fuga baseada no warp fosse viável. Havíamos fracassado. O nosso plano desesperado não lograra nada, a não ser expor a totalidade das preparações dos Necrons. Eles haviam previsto cada eventualidade, neutralizado cada risco, acumulado redundâncias sobre redundâncias para assegurar que os espécimes permaneciam retidos. Não haveria fuga por vias psíquicas. Não haveria ruptura dramática. Só restaria a degradação gradual, a morte final, o descarte definitivo de material orgânico que esgotara a sua utilidade. A consciência coletiva desfez-se por completo, deixando-me novamente isolado na minha membrana, exausto e mergulhado no desespero. À minha volta, os meus companheiros de cativeiro imobilizaram-se, o seu breve ímpeto de rebelião sufocado, os corpos flácidos e inertes. Os Necrons recuaram, as suas formas desmaterializando-se, e a câmara regressou ao seu estado anterior, silenciosa e metódica, uma máquina perfeita a funcionar sem interrupções. Eu desejava gritar, enfurecer-me, bater os punhos contra a minha prisão até os partir. Mas nada disso fiz. Em vez disso, obriguei-me a raciocinar, a examinar o ocorrido, a extrair as lições possíveis. Sim, falhamos, mas nessa falha revelamos dados. Forçamos os Necrons a ativar sistemas que poderiam ter ficado ocultos. Testamos os seus protocolos de resposta e detetamos fragilidades em certos aspectos, excessos em outros. O conhecimento era uma arma, mesmo o obtido na derrota. Os pilones eram cruciais. Mantinham as zonas nulas que bloqueavam a atividade psíquica. Se os pilones pudessem ser danificados ou perturbados, as zonas colapsariam e a energia do warp inundaria de novo. Mas como danificar um pilone? Estava aprisionado, impotente, sem qualquer forma de influenciar objetos físicos, a menos que as membranas dependessem de energia para se manterem. Essa energia provinha dos condutos no piso e nas paredes, os canais de energia verde que ligavam tudo, e esses condutos passavam pelos pilones, talvez até os atravessassem. Se o fluxo de energia pudesse ser interrompido, ainda que por um instante, as membranas poderiam falhar. E nesse breve colapso, eu poderia ter uma chance de intervir. Era um esquema arriscado, dependente de fatores fora do meu controlo, mas superior à rendição. Precisava de decifrar o sistema de distribuição de energia. Identificar quais condutos alimentavam quais membranas, onde se situavam os pontos de junção, como a rede estava organizada. Isso exigia vigilância, paciência e tempo. Recursos que me sobravam em demasia. Iniciei o meu exame, observando o fluxo energético pelos condutos, registrando variações de brilho e obscuridade, acompanhando os impulsos que os percorriam em intervalos regulares. Os Necrons haviam erigido seu sistema com a precisão habitual. Cada elemento medido e ajustado, cada ligação otimizada para a máxima eficiência. Mas a eficiência gerava dependências, e as dependências abriam vulnerabilidades. Ao longo do que poderiam ter sido dias, semanas ou meses, tracei a rede na minha mente, construindo um diagrama mental do percurso da energia pela instalação. Distingui condutos primários e secundários, nós principais de distribuição e sistemas de reserva. Aprendi a identificar as marcas de subsistemas distintos, o brilho constante que sinalizava a geração de membranas, a luz pulsante associada a operações de escaneamento, os clarões intermitentes que se dava sempre que os Necrons teletransportavam-se para dentro ou para fora da câmara. Tornei-me perito em todos os pormenores da infraestrutura da minha prisão e acabei por descobrir o que procurava. Um nó de junção situado a cerca de 30 metros da minha posição, onde vários condutos se reuniam antes de se dividirem para abastecer secções distintas da colheia. Era um gargalo, um único ponto por onde passava uma quantidade colossal de energia. Se conseguisse perturbar esse nó, se pudesse interromper o seu funcionamento mesmo que só por instantes, as falhas em cascata propagar-se-iam pela rede, podendo derrubar dezenas ou centenas de membranas ao mesmo tempo.
mas ainda não tinha forma de lá chegar. Estava fora da minha membrana, para além do alcance do meu corpo, e não me conseguia deslocar para outro sítio. Encontrava-me presa num labirinto onde via a saída, mas não podia avançar para ela. A frustração ameaçava dominar-me, mas afastei-a. Tinha de haver um caminho. Tinha de existir algo que eu tivesse ignorado, algum aspecto que me tivesse escapado. A solução surgiu não da observação, mas da recordação. Lembrei-me de algo que Corvox dissera durante a nossa descida para a estrutura Necrontyr, um comentário sobre distorção temporal. Ele detetara anomalias no fluxo do tempo, zonas onde este corria mais depressa ou mais devagar do que o habitual. Na altura, eu descartara aquilo como truques xenos, sem relevância para as nossas preocupações imediatas. Mas agora, aprisionada numa instalação que funcionava segundo princípios alheios à compreensão humana, repensei. E se o tempo neste lugar não fosse uniforme? E se regiões distintas experimentassem ritmos temporais diferentes? Comecei a testar esta ideia usando as minhas próprias percepções como instrumentos de medição. Contava as minhas respirações, os batimentos cardíacos, os segundos imaginários que se sucediam na minha mente. E reparei em algo invulgar. Às vezes, as contagens coincidiam. A respiração e o coração sincronizavam-se na perfeição. Outras vezes, divergiam, com o coração a disparar à frente das respirações ou estas a prolongarem-se infinitamente entre batimentos. As discrepâncias eram mínimas, quase imperceptíveis, mas recorrentes o suficiente para indiciar que o tempo à minha volta não fluía de forma regular. Gaguejava e saltava, como uma gravação danificada. Os necrons manipulavam o tempo, ou pelo menos o influenciavam. A sua tecnologia de estase não se limitava a abrandar processos biológicos. Alterava o próprio enquadramento temporal, gerando bolsões onde o tempo avançava a velocidades distintas. E se o tempo podia ser desacelerado, presumivelmente também podia ser acelerado. Se o campo temporal em redor da minha membrana fosse desestabilizado, se eu o fizesse oscilar de forma caótica, talvez vivesse instantes de aceleração temporal, nos quais me movesse mais depressa do que as membranas conseguiam reagir, mais depressa do que os nécrons podiam responder. Mas como perturbar um campo temporal? Não dispunha de ferramentas, armas ou meios para gerar as energias precisas para afetar forças tão primordiais. Só tinha o meu corpo, a minha mente e o saber acumulado. Pensei no surto psíquico que tentáramos, como ele sobrecarregara o sistema, como os pílunos ativaram os seus campos de supressão. E se eu criasse uma perturbação menor, mais localizada? E se gerasse atividade anômala suficiente no meu imediato entorno para obrigar o sistema a adaptar-se, a recalibrar, e nesse instante de reajuste provocasse a flutuação temporal de que necessitava? Voltei a mexer-me, mas de modo diferente do anterior. Em vez de tentar contactar os outros cativos, concentrei toda a minha atenção em mim própria, em produzir padrões de atividade que os sistemas de escaneamento registrassem como irregulares. Contraí e relaxei os músculos em sequências rápidas, gerando explosões de atividade bioelétrica. Modifiquei a respiração, hiperventilando e depois retendo o ar, forçando o corpo a estados de tensão que causassem alterações químicas detetáveis. Pensei com intensidade em memórias específicas, inundando as vias neuronais de atividade, e depois esvaziei completamente a mente, mergulhando num vazio meditativo. Tornei-me num gerador de caos, produzindo tanta imprevisibilidade quanto as minhas circunstâncias limitadas permitiam. Nada alterou de imediato. Os nécrons surgiram e escanearam-me no horário habitual, sem demonstrar interesse especial pelas minhas ações. A membrana mantinha-me tão firmemente como dantes. O tempo prosseguia no seu ritmo irregular, mas constante. Insisti, negando-me a desistir, recusando aceitar que todos os meus tentativos fossem vãos. Mesmo que a fuga se revelasse impossível, mesmo que estivesse condenada a ficar aqui até o corpo ceder, manteria a resistência.
Continuaria a ser humana, individual, Kadron Voski. E então sucedeu. Durante uma das minhas explosões de atividade caótica, senti uma mudança, uma sensação como se o universo engasgasse. O tempo gaguejou à minha volta, avançando num fragmento de segundo impossível de medir. E nesse fragmento, o meu corpo moveu-se sem a limitação da membrana. A minha mão projetou-se para a frente, batendo na barreira com força total, e senti algo ceder, o tecido rasgar levemente sob o impacto imprevisto. A membrana recompôs-se de imediato, mas o estrago já estava feito. Confirmara que as oscilações temporais podiam gerar breves janelas para intervenção. Aperfeiçoei o meu método, descobrindo por tentativa e erro quais sequências de movimentos provocavam as perturbações mais intensas. Verifiquei que alterações abruptas geravam rupturas maiores do que as progressivas, e que estados paradoxais, como manter ideias contraditórias ou executar ações musculares opostas, tensionavam o sistema mais do que o mero desordem. Transformei-me num paradoxo ambulante, um criador de absurdos que testava os limites da estabilização temporal. As oscilações intensificaram-se, tornando-se mais comuns. Comecei a viver instantes de consciência acelerada, em que segundos se dilatavam em minutos subjectivos, permitindo-me observar a minha própria bioquímica em ação, vendo moléculas atravessarem barreiras e neurônios dispararem em cadeias sucessivas. Nessas fases, compreendi com uma lucidez profunda o quão estranho era o conceito Necron de realidade. Eles viam a existência como uma sucessão de estados isolados, capturas instantâneas em intervalos decimais infinitos, examinados em separado. Não sentiam o fluxo contínuo, não possuíam uma percepção instintiva de mutação, desenvolvimento ou decomposição. Estavam petrificados num presente eterno, incapazes de captar verdadeiramente o fluir do tempo que a vida orgânica considerava óbvio. Essa era a sua fraqueza. Manipulavam o tempo sem o compreenderem. Criavam imobilidade sem poderem impedir a verdade primordial de que todos os sistemas inclinam-se para a entropia, que a estrutura acaba por sucumbir ao caos. A sua prisão erguia-se como um testemunho da recusa dessa realidade, uma tentativa desesperada de travar a marcha universal rumo à morte térmica. E nessa negação residiam as sementes do colapso. Redobrei os esforços, levando o meu corpo ao extremo da resistência. Criei ressonâncias, sincronizando a cadência das minhas ações com o fluxo energético nos condutos, potenciando em vez de perturbar. O campo temporal à minha volta desestabilizou-se cada vez mais, distorcendo e curvando-se, formando bolhas onde o tempo corria a ritmos radicalmente distintos. Vivi instantes em que envelhecia anos num piscar de olhos, o corpo a degradar-se velozmente, seguidos de regressões em que feridas se curavam e o cansaço se dissipava. A membrana debatia-se para compensar, a sua forma tremeluzindo entre planos de ser, até que o nó de junção cedeu. Não o vi diretamente, mas senti os efeitos na hora. O caudal constante de energia nos condutos vacilou, como um coração avariado a gaguejar. O brilho verde atenuou-se, depois irrompeu intenso, instalando-se num piscar frenético que banhava a câmara em luz estroboscópica. As membranas da coleção inteira começaram a implodir. Os ocupantes libertados de repente da estase, corpos a cair no chão ou a pairar suspensos por campos residuais. Alarmes soaram, estridentes e persistentes, e nécrons surgiram por toda a câmara, tentando confinar a falha em cascata. A minha membrana desfez-se, projetei-me para a frente, amparando-me com mãos e joelhos, sentindo pela primeira vez em eras um solo firme debaixo de mim. Os músculos enfraquecidos, atrofiados pelo desuso apesar da estase, mas obedeceram à minha determinação. Ergui-me, cambaleando um pouco, a visão turva enquanto os olhos se adaptavam à liberdade súbita de movimento. À volta, o caos imperava. Prisioneiros soltos tropeçavam, rastejavam e desabavam. Nécrons circulavam entre eles com os aparelhos erguidos, esforçando-se por recapturar amostras e repor a ordem na coleção perturbada. Corri. Foi mais um tropeçar do que uma corrida,
as pernas mal aguentando o peso. Mas afastei-me da posição anterior o mais depressa que pude. Sem destino definido, sem estratégia para além da fuga imediata da câmara de colecção. Limitei-me a avançar para a saída mais próxima, uma abertura escura na parede que poderia ser um corredor ou apenas um ornamento. Não importava. Qualquer lugar valia mais do que ali. Outros cativos partilhavam o mesmo impulso. Encontrei-me integrado num fluxo irregular de humanos e xenos, todos a fugir na mesma direção, guiados pelo instinto para a liberdade. Um orc ultrapassou-me, a sua massa imensa a empurrar-me para o lado. Uma elari corria com elegância que tornava os meus passos desajeitados e grosseiros. Uma mulher humana, a mesma cujas lágrimas vira, agarrou-me o braço e arrastou-me consigo, cedendo-me a sua força quando a minha fraquejou. Entramos no corredor. Este inclinava-se para cima, com paredes lisas e negras, o pavimento riscado por glifos que emitiam um fulgor tênue na penumbra. Atrás de nós, ouvia-se os nécrons em perseguição, os passos mudos, mas a presença traída pelo brilho verde que os antecedia. Corremos com mais ímpeto, o desespero a conceder-nos velocidade. Não devíamos ter por. O corredor bifurcou-se, apresentando vários caminhos, e o nosso grupo dividiu-se, com alguns a virar à esquerda, outros à direita, e alguns a prosseguir em frente. Eu segui a mulher humana que me havia auxiliado, confiando mais nos instintos dela do que nos meus. O túnel estreitou-se, com as paredes a aproximarem-se, até sermos forçados a avançar em fila indiana. O Eldari que corria conosco tropeçou de repente, um raio verde cortando as trevas para o atingir nas costas. Ele tombou em silêncio, o corpo a desfazer-se em cinzas que se dispersaram num vento invisível. A mulher gritou, um som cru de pavor e fúria, e arrastou-me para a frente com maior urgência. Não podíamos parar. Não podíamos olhar para trás. Só podíamos correr. Saímos para uma câmara maior, de proporções imensas e função enigmática. Máquinas estranhas ocupavam o espaço. Aparelhos cujas utilidades eu não conseguia discernir. Todos feitos do mesmo metal negro. Todos a vibrar com zumbidos quase inaudíveis. Corremos por entre eles, servindo-nos deles como abrigo, ocultando-nos quando o fulgor verde nos varria, e voltando a correr assim que o risco passava. Ela guiava e eu obedecia, exausto demais para duvidar, desesperado demais para vacilar. Uma porta surgiu à frente, uma abertura retangular que conduzia à escuridão. Corremos na sua direção, uma onda de esperança a invadir-me, a ideia de fuga a tornar-se de repente palpável. Estávamos a metros de distância quando o chão sob os nossos pés se alterou, o metal negro a liquefazer-se, a tornar-se pegajoso, a agarrar-nos aos pés como areia movediça. A mulher exclamou, as pernas a afundarem-se no metal, as mãos a tatearem em busca de apoios inexistentes. Estiquei-me para ela, tentei libertá-la, mas o metal prendera também os meus pés, puxando-me para baixo com força implacável. Os nécrons surgiram, 3 deles, aproximando-se com passos calculados, as armas erguidas, mas sem disparar. Observavam-nos a debater-nos com o que poderia ser curiosidade ou mera indiferença total. Não conseguia descortinar sentimentos naqueles rostos esqueléticos de metal, não sabia se sentiam algo. Limitavam-se a contemplar enquanto o chão nos devorava, arrastando-nos para o seu interior. O metal negro a subir pelas pernas, pelas cinturas, pelos peitos. Lutei para me soltar, para me libertar pela pura força da vontade, mas o meu vigor esgotara-se. A mulher ao meu lado deixara de resistir, o rosto sereno, como se tivesse acolhido o destino. Invejava-lhe aquela tranquilidade. Eu não a encontrava em mim. Mesmo enquanto o metal subia além dos ombros, além do queixo, mesmo ao cobrir a boca, o nariz e os olhos, continuei a combater, a opor-me, a manter-me eu mesmo. E depois afoguei-me na negritude, arrastado para abismos sem fundo, que se estendiam indefinidamente. Não respirava, mas não asfixiava. Não via, mas não estava cego. Estava meramente suspenso, no nada, no vazio, na ausência total de sensações. O tempo perdeu sentido. A identidade tornou-se duvidosa.
Não tinha certeza se ainda existia ou se fora apagado, eliminado da realidade, como um ficheiro removido de uma base de dados. A consciência regressou devagar, com relutância. Tornei-me ciente primeiro do peso da gravidade a atrair o meu corpo, sinalizando que ocupava um espaço. Depois da temperatura, ar frio contra a pele, a erguer calafrios. Em seguida, luz tênue e verde, a filtrar-se através das pálpebras fechadas. Abri os olhos e deparei-me com a escuridão absoluta e total, mas atravessada por linhas finas de luminescência que sugeriam uma estrutura, implicando que estava em algum lugar e não no nada. Tentei mexer-me e verifiquei que conseguia. Já não era retido pela membrana, já não paralisado por forças invisíveis. Deitava-me sobre uma superfície dura, metal frio por baixo de mim, e impele-me para cima até me sentar, os músculos a protestarem, mas a cederem ainda assim. Olhei em volta, esforçando-me por compreender onde me encontrava, o que me havia sucedido. A câmara era menor que a área de recolha, mais íntima nas dimensões. Continha máquinas. Não reconhecia os dispositivos, que poderiam ser equipamento médico ou instrumentos de tortura, ou aparatos científicos. As paredes estavam cobertas de glifos, mais densos aqui do que noutras zonas. Os caracteres minúsculos e apertados, a tapar toda a superfície disponível. Um único pilar erguia-se no centro do espaço, a sua estrutura mais complexa que os outros que vira, a superfície gravada com marcas adicionais, e suspensa diante do pilar, retida por fios de luz verde, havia uma estrutura cristalina que pulsava com brilho interno. Estava sozinho. A mulher capturada comigo não se via em parte nenhuma, nem outros prisioneiros ou necrons. Fora trazido aqui para algum fim, depositado neste local e abandonado sem esclarecimentos. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo zumbido tênue das máquinas, um som tão persistente que se tornava quase subconsciente. Levantei-me, testando o equilíbrio, e constatei que caminhava sem problemas. O que quer que me tivessem feito, qualquer processo por que passara, não prejudicara o meu corpo. Pelo contrário, sentia-me mais forte do que antes da tentativa de fuga. Vazio, como se o estado de estase tivesse sido em parte suspenso, permitindo que os meus músculos se recuperassem da atrofia que os afetara. Aproximei-me do pilar com prudência, atraído pela formação cristalina que abrigava, intrigado quanto ao seu objetivo. Ao chegar mais perto, deparei-me com o facto de que a estrutura não permanecia imóvel, alterava-se enquanto eu observava, com as suas faces a girar, os padrões internos a deslocarem-se e a reorganizarem. Tratava-se de uma exibição de dados, compreendi, apresentando informação num formato que ultrapassava línguas ou símbolos. E esses dados versavam sobre mim. Via-me refletido no cristal, não como uma imagem visual, mas como um conjunto de medições, valores e quantidades que delineavam cada faceta da minha existência. Altura, peso, marcadores genéticos, padrões neurais, memórias. Tudo isso codificado na estrutura cristalina. Tudo preservado com precisão impecável. Encarava-me de fora de mim próprio, percebendo o que os nécrons viam ao examinar-me. Era desconcertante e de uma intimidade peculiar. Esta visão que me rebaixava a mero conjunto de informações, a dados passíveis de análise e classificação, desejava desviar o olhar, mas não conseguia. Ficara hipnotizado pela revelação da minha existência quantificada. O cristal transformou-se. Os dados relativos a mim desvaneceram-se, substituídos por outra informação. Padrões que eu não decifrava. Configurações aparentemente aleatórias, mas que certamente detinham sentido para os seus criadores. Observei a exibição a percorrer várias formações, cada uma durando apenas instantes antes de ceder lugar à seguinte, e percebi que não se tratava apenas de um repositório. Era um sistema de processamento, um dispositivo computacional que examinava os dados que continha, extraindo conclusões, formulando previsões, criando novo saber a partir de padrões observados. Os nécrons não se limitavam a recolher exemplares. Analisavam-nos, procurando algo,
a cata de ligações entre espécies díspares, de traços comuns que transcendessem a biologia e a cultura. Tentavam aprender algo essencial acerca da vida orgânica, algo que haviam perdido na sua metamorfose para corpos metálicos. Algo que ansiavam recuperar, imitar ou desvendar. O que seria? O que poderia uma raça de máquinas imortais desejar de nós que ainda não possuísse? Refleti sobre o que sabia da história Necron. Os fragmentos e rumores que enchiam os arquivos da Inquisição. Tinham sido outrora os Necrontyr, seres de carne e sangue atormentados por existências breves e pragas horrendas. Em desespero, firmaram um pacto com entidades de poder colossal, os Catan, os deuses estelares, e foram convertidos em máquinas. Contudo, a transformação não correspondeu ao esperado. Adquiriram a imortalidade, mas perderam as almas, a capacidade de sentir, o vínculo com o universo tal como os seres vivos o experimentam. Desejavam compreender a sensação. Não a medição grosseira de temperatura ou pressão que os seus sensores forneciam, mas a experiência subjetiva do sentir, a distinção qualitativa entre calor e frio, a ressonância emocional do medo, da alegria ou da tristeza. Construíram esta prisão, esta coleção, para observar seres orgânicos e registrar as nossas respostas, na esperança de que, através de um estudo exaustivo, pudessem reverter a engenharia dos algoritmos da consciência, descobrindo o código que lhes permitiria voltar a sentir. Era uma busca vã. A consciência não se resumia a algoritmos, não se replicava por computação. Emergia da interação de matéria e energia em arranjos tão intricados que transcendiam o simples mecanismo. Os Necrons podiam estudar-nos durante milhões de anos e nunca aprender o que haviam perdido, nunca reconquistar o que abdicaram. Estavam aprisionados no inferno de sua própria invenção, eterno e imutável, de uma solidão absoluta e irremediável. Senti compaixão por eles, uma emoção absurda. Compaixão por entidades que me mantinham cativo, que me infligiram tormentos e escrutínio, que me viam como um mero animal de experiência. Mas sentia, apesar de tudo. Eram vítimas das suas próprias decisões. Prisioneiros em corpos que nunca apodreceriam, mas que nunca viveriam de verdade. Ao tentar fugir à morte, abraçaram algo bem pior que a morte. Abraçaram o vazio de sentido. O cristal cessou o movimento. Os seus padrões fixaram-se numa configuração inédita para mim, e a luz verde que o envolvia intensificou-se. Detetei uma presença às minhas costas, uma densidade no ar que indicava a chegada de alguém ou algo. Virei-me e vi um Necron no limiar da porta, mas este distinguia-se dos que eu encontrara antes. Era mais alto, mais adornado, o seu corpo gravado com glifos que emitiam luz própria do interior. Não transportava instrumentos, não exibia armas evidentes, mas exalava autoridade, comando, domínio. Falou. O som não era audível de forma convencional. Não ouvi voz, palavras, vibrações no ar, mas o significado penetrava diretamente na minha mente. Conceitos e ideias que contornavam a linguagem por completo, transmitidos por alguma forma de telepatia tecnológica. O Necron estava a comunicar-se comigo. E a comunicação era simples, direta, implacável. Eu fora um experimento que chegara ao fim. O meu comportamento durante o cativeiro fornecera dados preciosos, oferecera perspectivas sobre a psicologia e a neurologia humana, que seriam integradas nas imensas bases de dados dos Necrons. Mas o meu valor como espécime esgotara-se. A tentativa de fuga, as perturbações temporais, os estragos no sistema de recolha, tudo isso fora considerado na análise, e a conclusão era evidente. Eu representava uma categoria de sujeito de alta variância, cuja imprevisibilidade introduzia demasiadas variáveis confundidoras nas observações controladas. Estava a ser reclassificado, não eliminado, não libertado, mas transferido para uma categoria diferente de estudo. Seria colocado numa câmara mais profunda, num armazenamento mais seguro e isolado, onde a minha consciência seria suprimida de forma mais intensa,
onde os campos temporais seriam mais fortes e estáveis. Continuaria a ser um espécime, um ponto de dados, uma fonte de informação, mas já não teria consciência do meu cativeiro. Existiria num estado de sono sem sonhos, com a atividade cerebral monitorizada, mas a experiência subjetiva eliminada. O Necron transmitiu com algo que poderia ser ironia, se as máquinas pudessem sentir tal coisa, uma misericórdia. Recusei. Disse ao Necron, projetando os meus pensamentos o mais claro possível, que não me submeteria a mais prisão, que resistiria com cada fibra do meu ser, que preferia morrer a permitir que me retirassem a consciência. Eu era Kadran Voski, acólito do Ordo Xenos, servo do Deus Imperador, e não entregaria a minha humanidade a máquinas Xenos, não importava o que oferecessem ou ameaçassem. O Necron não reagiu à minha declaração. Limitou-se a erguer uma mão metálica e senti o meu corpo enrijecer, os músculos travados no lugar, como se tivesse sido transformado em pedra. Não conseguia mexer-me, não conseguia falar, mal conseguia pensar. A paralisia era total, mais absoluta do que qualquer coisa imposta pela membrana. Era uma estátua, um momento congelado, consciência presa num corpo que não obedecia. O chão liquefez-se novamente. Desta vez, não lutei enquanto me arrastava para baixo. Não podia lutar. Só podia sentir, só podia observar enquanto afundava na escuridão mais uma vez, enquanto o mundo acima se afastava e desaparecia. A última coisa que vi foi a estrutura cristalina ainda a pulsar numa luz, ainda a exibir dados que eu não conseguia interpretar. E depois não houve nada. Não sei quanto tempo caí através daquela escuridão. O tempo não tinha significado naquele local, se é que era um local de todo. Simplesmente existia, consciente mas desconectado, atento mas isolado, uma mente flutuando no vazio. De vez em quando detetava outras presenças, outras consciências a passar perto de mim, espécimes a serem transportados para os seus locais de armazenamento designados. Tentei contactá-las, comunicar-me, estabelecer alguma ligação que me ancorasse na realidade, mas os esforços falharam. Estávamos cada um sozinho, separados por barreiras que não podíamos atravessar. Por fim, a queda parou. Senti-me assentar noutra superfície dura. A paralisia aliviou-se ligeiramente, o suficiente para que pudesse mover os olhos, virar a cabeça uma fração. Estava numa nova câmara, menor e mais escura do que a anterior, com paredes lisas e sem quaisquer traços. Não havia maquinaria ali, nem pilones, nem ecrãs cristalinos. Havia apenas vazio e silêncio, e a sensação de um peso imenso a pressionar de cima, como se estivesse sepultado profundamente sob a superfície de algum mundo morto. Uma membrana formou-se à minha volta, materializando-se do nada, selando-me novamente em estase. Mas esta membrana era diferente. Era opaca, bloqueando toda a luz, toda a sensação do mundo exterior. Estava completamente isolado, cortado de estímulos externos, deixado sozinho apenas com os meus pensamentos como companhia. E esses pensamentos começaram a abrandar, a tornar-se lentos e desconexos, como se o meu cérebro estivesse gradualmente a desligar-se. A supressão que o Necron prometera iniciava-se. A minha consciência era atenuada, a minha percepção reduzida. Combatia. Concentrei-me em memórias, nos rostos daqueles que conhecera, nas missões que realizara, em tudo que me definia. Recitei a letania do ódio, as orações ao imperador, os juramentos que prestara. Agarrei-me à minha identidade com uma intensidade desesperada, recusando deixá-la escapar, recusando submeter-me à erasure que pretendiam. Mas travava uma batalha perdida. A supressão era implacável, paciente, inexorável. Uma a uma, as minhas memórias começaram a desvanecer. Não apagadas, mas afastadas, empurradas para recantos da minha mente onde não as podia alcançar. Tentei recordar o rosto de Vaughn e verifiquei que não conseguia. Tentei evocar o nome da minha irmã e descobri que mo haviam tirado. Agarrava-me às palavras dos meus juramentos e elas escorregavam-me pelos dedos como água. Estava a ser desmontado, não sim, mas atenuado, simplificado.
ajustado ao que quer que os necrões tivessem planeado para mim nos seus estudos. Estavam a eliminar as partes de mim que traziam imprevisibilidade, que me tornavam humano. Destilavam-me até os elementos básicos, arrancando a personalidade, o passado e a identidade, deixando só respostas biológicas puras. Tornar-me-ia um exemplar impecável, imutável e fiável. Uma fonte de dados limpos, sem a contaminação do ruído da vida vivida. Não o podia impedir. Não tinha instrumentos, nem armas, nem meios de pressão. Só a minha determinação. Mas ela por si só não bastava. A supressão abatia-se sobre mim como um mar, afogando a minha mente em camadas de calma imposta. Os meus pensamentos ficavam mais suaves, mais lentos, mais tênues. A pressa que sentira, o impulso desesperado de lutar, começava a dissipar-se, dando lugar a um estranho desapego. Uma sensação de que, afinal, não era tão mal, de que seria repousante simplesmente largar tudo, render-me, adormecer. Queria dormir. Queria deixar de resistir, aceitar o que me faziam, acolher a serenidade que a supressão prometia. Seria tão simples fechar os olhos e deixar-me levar. Permitir que os necrões terminassem o seu labor, transformar-me no exemplar de que precisavam. Sem mais medos, sem mais dores, sem mais batalhas vãs contra probabilidades impossíveis. Apenas escuridão tranquila e sonhos vazios. Mas algo em mim opunha-se. Um núcleo de teimosia, de rebeldia, de contrária essência humana que se recusava a ceder. Não sabia por que continuava a lutar. Perdera o rasto das razões, das recordações que me impulsionavam, de tudo exceto o facto nu da resistência em si. Mas isso chegava. Tinha de chegar. Agarrava-me a essa verdade isolada. Estava a resistir. Estava a combater. Estava a negar-me a obedecer. Não era grande coisa, quase nada. Apenas uma centelha minúscula de oposição num oceano de contenção. Mas era minha. Pertencia-me. Era o último vestígio de Kadran Voski, e não lhe o deixaria tomar. A supressão atingia o pico de força. Os meus pensamentos quase paravam. A minha percepção encolhia a um fio tão frágil que mal existia. Mas o fio resistia. A centelha mantinha-se. Permanecia consciente, por um triz, precariamente, agarrando-me ao limite mais estreito. Os necrões não haviam apagado o que eu era. Não me haviam refinado na obediência total. Eu ainda estava ali, ainda atento, ainda a negar-me. E nessa negação, descobria algo imprevisto. Não uma vitória, não uma fuga, não qualquer tipo de glória, mas uma compreensão. Percebia, enfim, o que significava ser humano num cosmos que ansiava esmagar a humanidade em pó. Éramos débeis, frágeis, mortais, vítimas de forças incontroláveis e mal compreensíveis. Vivíamos existências curtas numa galáxia ancestral. As nossas façanhas esquecidas logo após as concretizarmos. O nosso sofrimento desdenhado por estrelas gélidas e máquinas ainda mais frias. Deveríamos ter desesperado, deveríamos ter desistido, deveríamos ter capitulado perante a inutilidade da nossa condição. Mas não o fizemos. Insistimos, lutamos. Recusamo-nos a dobrar mesmo quando a rendição seria racional. Mesmo quando a luta nada lograva, mesmo quando a única consequência da nossa ousadia era sofrimento prolongado, insistimos porque a insistência era o que éramos. Porque ser humano não era uma espécie, mas uma opção. Uma escolha de continuar a optar mesmo quando todas as veredas levavam à treva. Os necrões nunca o compreenderiam. Poderiam registrar os nossos atos, quantificar as nossas reações, dissecar a nossa bioquímica, mas jamais aprenderiam a verdade essencial de que a consciência não era mero dado, mas sentido, que a vida não era mecanismo, mas valor, que importávamos não pelo que podíamos fazer, mas porque afirmávamos que importávamos. Eu continuava preso, encarcerado, subjugado por forças contra as quais nada podia. As minhas memórias evaporaram, a minha identidade fragmentou-se, o meu porvir resumia-se a uma eternidade de armazenamento sem sonhos.
Nada mudara no plano prático. Os necrões atingiram o objetivo de me reduzir a um exemplar puro, mas não o concretizaram por inteiro. No fundo das profundezas contidas da minha mente, nessa centelha minúscula que não logravam apagar de todo, eu mantinha-me eu mesmo, mantinha-me humano, mantinha-me Kadranvoski, e o faria enquanto a consciência durasse. Por mais diminuído, por mais isolado, por mais vão, eu perduraria porque era isso que os humanos faziam. Perduração. Resistência. Recusávamos a rendição final que nos tornaria fáceis de decifrar, de arquivar, de guardar e esquecer. Éramos o caos nos seus sistemas ordenados, a variável incontrolável, o ponto de dados que se negava a encaixar. Éramos humanos, e isso implicava que éramos livres. Mesmo aprisionados, mesmo sem esperança, mesmo quando o universo inteiro conspirava contra nós, a supressão retinha-me. A escuridão circundava-me. O silêncio apertava por todos os lados. Não me podia mexer, não conseguia pensar. Era óbvio que nem me recordava da pessoa que eu fora antes de tudo isto começar. Ainda assim, permanecia aqui. Mantinha a consciência. Continuava a resistir. Isso teria de servir. Era o único recurso que me restava.